O assunto da Agricultura BR agora são os preços mínimos pagos pelo milho no centro-oeste do país, mais especificamente no Mato Grosso do Sul. Esse é o assunto da entrevista do Agricultura BR. Para falar sobre esse assunto que atinge muitos produtores do país, em especial do centro-oeste do Brasil, a gente recebe Cristiano Bortolotto, presidente da AproSoja em Mato Grosso do Sul. Cristiano, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês na Agricultura BR. A Conab começou a realizar no mês de julho, leilões de apoio à comercialização do milho em Mato Grosso do Sul também, assim como já vinha fazendo no estado do Mato Grosso desde o finzinho do mês de abril. Para Mato Grosso do Sul, o prêmio que a companhia tem ofertado nos leilões não chega ao valor mínimo, né? Justamente, o que acontece quando nós fomos lá solicitar e mostrar para o Ministério da Agricultura, mais especificamente a Secretaria de Política Agrícola do Ministério, que o Mato Grosso do Sul ele precisava de um prêmio para poder chegar para o produtor poder garantir o acesso ao preço mínimo. O Ministério da Agricultura prontamente colocou o leilão à disposição do Mato Grosso do Sul, porém o prêmio que ele indicou, o produtor não consegue chegar, o prêmio mais o valor de mercado, chegar ao preço mínimo. E aí o produtor ele não pode adquirir esse prêmio, porque essa soma, vamos dizer assim, não chega ao preço mínimo, e se não chegar ao preço mínimo, o produtor perde o prêmio. Para a gente contextualizar, então, safra de milho do país está sendo colhida, segunda safra, maior safra da história, e o preço vai lá embaixo com essa situação. Por isso, a Conab realiza suas operações de apoio à comercialização do cereal nos estados que estão necessitados, que registram valor de mercado abaixo, para garantir que o produtor receba pelo menos um valor mínimo estipulado pela sua produção, né? A gente tem uma tela para explicar para o pessoal de casa em detalhes os valores, né? A gente pode pedir para a produção colocar na tela, a gente acompanha aqui. A Conab, através dos seus leilões, ela oferece um prêmio, ou seja, um valor a mais para aquela saca de milho que for comercializada de acordo com o seu edital. No leilão do dia 6 de julho, o prêmio ofertado para Mato Grosso do Sul foi de R$ 1,32 a saca. E o prêmio do leilão do dia 13 do mês foi de R$ 1,47. Apesar da gente ter visto esse aumento, Cristiano, ele ainda não atinge o preço mínimo. Justamente, o preço mínimo do estado do Mato Grosso do Sul é R$ 19,21. O preço praticado, que a gente vê aí nas praças, está entre 16 e 16,50. Se a gente estabelecer no preço de 16,50, a gente vai ter aí que, para alcançar o 19,21, precisaria de um prêmio de R$ 2,71 para a gente alcançar o preço mínimo. Essa marca que é o que tem que ser. É o preço que o produtor vende, né, comprovação por nota fiscal no preço que ele vende, mais o prêmio tem que chegar no 19,21. Se essa soma não chegar, quer dizer que o produtor não pode usar aquele prêmio. Então, vamos dizer assim, ele vendeu a 16,50, ele pegou um prêmio de 1,47, vamos arredondar para 1,50 para a conta ficar simples, vai chegar a R$ 18. O que vai acontecer é que o produtor não vai poder exercer aquele 1,50 e vai ficar só com os 16,50 mesmo. Nós estamos trabalhando, conversando junto à Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, mostrando para o Ministério da Agricultura que esse não é o preço, esse preço que eles estabelecem, que pode estar no mercado, não é o que está acontecendo no mercado de milho do Mato Grosso do Sul, e que a gente precisa urgentemente que isso seja ajustado por dois motivos. Aí a gente pode dizer o seguinte, que o primeiro é a garantia do preço mínimo. Isso é estabelecido pelo próprio Ministério, pelo governo federal, que é a garantia do preço mínimo. E o segundo, escoar a safra, uma safra que no Mato Grosso do Sul é enorme e que não temos espaço para pôr, e precisa dar esse tombo, precisa vender, comercializar, dar o giro para dar o tombo no armazém e essa safra poder caber nos nossos armazéns. Bom, e os armazéns estão abarrotados, os silobags também tomando conta de todo o centro-oeste do país, principalmente. Cristiano, em relação à questão do preço mínimo, isso está muito ligado também às definições que são utilizadas pela ferramenta. Aliás, é uma ferramenta muito importante dizer a do preço mínimo, desses leilões, para que o produtor consiga, né, ter aí algum tipo de flexibilização em relação ao preço pago. E aí a gente trouxe aqui, tem uma outra tela que está preparada, que mostra o preço mínimo que a AproSoja do
Mato Grosso do Sul definiu, né, e o valor que a gente calculou também pelos valores de cotação de mercado. Se o pessoal puder colocar a segunda tela, Cristiano, aqui nós temos aqui os valores encontrados por cotação de empresas que fazem essa negociação no Mato Grosso do Sul. De 16 a 16,50, a variação muito pequena, Cristiano. O prêmio da ProSoja que a gente tinha checado, a ProSoja de Mato Grosso do Sul, em torno de R$ 2,80 a saca. Calculamos o mínimo pela média, chegando a R$ 2,96, aí a Agricultura BR calculando o programa, para um preço mínimo de R$ 19,21. Então aqui o valor tinha que ser bem maior mesmo. Aí a nossa crítica que nós fizemos durante as últimas semanas é em relação à metodologia para se encontrar valores. Por que não se utiliza as cotações? Tem empresas que atuam há 30 anos, até mais tempo do que isso, fazendo exatamente estudo de mercado, chegando à cotação. Por que não se utiliza uma referência como essa? Justamente, esse foi o motivo da minha última ida à Secretaria de Política Agrícola, ao Ministério da Agricultura lá em Brasília, que foi justamente conversar com os técnicos do Ministério para entender por que não se utiliza essa metodologia. E eles mostraram um cálculo que, com relação a Chicago, prêmio, enfim, que não é um cálculo que é o mais correto ao nosso ver. Real. Não é o real, não é a realidade de mercado, né? Porque o que é preço mínimo? É garantir que o produtor acesse aquele preço. Ponto. Para a gente acessar aquele preço, é o preço de mercado, que foi aqui apresentado pelo gráfico, entre 16 e 16,50, mais prêmio chegar no 19,21. Agora, não adianta imaginar que poderia estar o preço a 17,50, 17,80, que daí dá a soma daquele preço mínimo que eles estão lançando, que não é a realidade do mercado. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo, o trabalho de convencimento do Ministério da Agricultura, de convencimento dos técnicos desse ministério, para entender e a gente conseguir, sim, que esses leilões sejam eficientes, né? O que seria, não adianta a gente lançar um prêmio X com uma quantidade, um volume de PEP ou de PEPRO, que são os dois prêmios equalizadores aí para chegar ao preço mínimo, e isso daí não ter, vamos dizer assim, não ter o fim desejado, que é o produtor adquirindo esse prêmio, né? Cristiano, em relação a essa questão do prêmio, aí mais uma vez a gente fala, né, o leilão ele é muito importante, né, está sendo eficaz, né, é eficiente, né, mas eficácia mesmo ele não tem porque acaba não atingindo. Não é só o Mato Grosso do Sul que passa por esse mesmo problema. O estado de Goiás também enfrenta a mesma situação, a Juliana destacava na semana passada com o diagnóstico, e o Mato Grosso também passou a ter uma situação muito parecida em relação ao prêmio. Justamente, a gente falando daí um pouquinho de Brasil, né? Quando a gente estava lá na reunião, o Goiás estava com nós, o presidente da ProSoja Goiás estava lá conosco e o pessoal da ProSoja Mato Grosso também estava lá conosco na reunião. O Goiás está na mesma situação do Mato Grosso do Sul. Os leilões para o Goiás iniciaram junto com o Mato Grosso do Sul e o prêmio também não equaliza para alcançar o preço mínimo. Já o Mato Grosso, ele tem um cenário um pouquinho diferente, porque o Mato Grosso já fez, através de prêmios, 5 milhões de toneladas. Quer dizer, já chegou um pouco próximo da necessidade de escoar a produção dele. Está tendo problema de armazenagem e tal, mas é um problema pontual que, exercendo esses contratos, essas vendas que eles fizeram, vai conseguir escoar a produção que eles precisam escoar para poder caber e não ficar ali o produto sem ter o local para armazenagem, que não é o cenário que nós no Mato Grosso do Sul ou no Goiás estamos vivendo hoje. No caso do Mato Grosso, o início dos leilões da Conab realmente estimularam mais as vendas por lá, mas recentemente, de acordo com entidades lá do estado, disseram que o prêmio pago nos leilões mais atuais não foi tão interessante assim, então realmente a venda de milho por lá caiu pela metade nesse último mês de junho. Bom, voltando a falar de Mato Grosso do Sul, Cristiano, já tem a expectativa de uma nova rodada de leilões para o estado? Bem, esses leilões vão acontecer semanalmente, a gente tem um edital para agora, para acontecer o leilão na quinta-feira e o prêmio sai hoje. O que a gente espera, né, que o próprio ministro, nós encaminhamos ofícios e conversamos com o secretário, enfim, eles reavaliem essa metodologia. O que a gente espera é que esse anúncio de prêmio que vai ser hoje, provavelmente no final da tarde, ele venha mais dentro da realidade de mercado e que na próxima quinta-feira a gente consiga aí exercer.
a expectativa é muito grande, principalmente com relação a conseguir receber esse produto, conseguir escoar esse produto no Mato Grosso do Sul. É uma safra histórica que nós vamos ter no Mato Grosso do Sul, perto de 10 milhões de toneladas de milho. Uma safra total de mais de 18 milhões de toneladas no Mato Grosso do Sul. Pensando em soja e milho, tem os outros grãos aí que são colhidos. Então, felizmente, é uma safra histórica, com muita dificuldade de preço, com muita dificuldade de armazenagem, que o produtor vai aí fazendo o seu trabalho e tentando se sair dessas dificuldades. Em termos de gestão de propriedades, Cristiano, e o custo de produção que o produtor teve por hectare nessa temporada 16-17, pelo que ele está negociando, ou a expectativa de negociação que tem, que a comercialização segue baixa, evidentemente, por conta do prêmio acabar não atendendo. Tem coberto, tem pelo menos se aproximado desse custo que nós tivemos para a segunda safra Sul-Mato Grossense? De fato, o nosso levantamento de um projeto que a ProSoja tem, que é o mapeamento da economia agrícola do Estado, nosso levantamento de custo de produção de milho, de fato não cobre os custos. Nós temos aí um custo de mais de R$2.000 por hectare para milho, depende da tecnologia, se ele é convencional, BT ou BT mais RR, depende da tecnologia, cada um tem um custo, mas ele, nesses preços que aí estão estabelecidos, não se cobre. É necessário equalizar, trazer próximo aí, trazer no preço mínimo, para dar uma estabilizada no mercado, para o produtor conseguir aí, de repente, chegar perto de cobrir o custo de produção. Mas hoje, de fato, não cobre o custo de produção. Tá certo, Cristiano Bortolotto. Agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada. Bom, você acompanhou o Cristiano Bortolotto, presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul, falando a respeito dos leilões de milho e por que não está tendo essa aderência por parte do produtor rural.